Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos resolver algumas questões do concurso de 2019 para o cargo de escriturário do Banrisul, que foi aplicado pela banca FCC. São questões com foco em análise combinatória e probabilidade, né? Vai abordar também o princípio fundamental da contagem, enfim. Lembrando que do dia 12 ao dia 16 vai ao ar um curso aqui no canal mais aprofundado sobre esses assuntos, onde você vai entender como que se dá essas fórmulas, por que a gente utiliza o fatorial, enfim, eu vou fazer uma coisa bem mais aprofundada do dia 12 ao 16. Então essa aula é uma aula antecipada, né? Que é para você ter o norte do que você vai realmente focar para poder ser aprovado nessa próxima prova. Então vou mostrar para você aqui a questão número 27. Considere em ordem crescente todos os números de 3 algarismos formados apenas pelos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. O número 343 ocupa a posição de número... Pessoal, essa é uma questão de princípio fundamental da contagem, que é um dos assuntos que eu vou ministrar no curso. Pessoal, para chegar na resposta da questão, a gente vai montar o raciocínio e entender realmente como que isso se dá. Além disso, eu quero salientar que eu sou um professor de matemática que acha que muito mais importante do que decorar a fórmula é entender. Então vamos imaginar que nós tivéssemos apenas o número 1 e o número 2 e nós quiséssemos o número 21. Pronto. Como que eu poderia organizar? Lembrando que ele não utilizou a palavra distintos, ou seja, eu posso ter 1 e posso ter 2, 2. Tá? E esses são os 4 números de 2 algarismos que eu posso montar somente com os algarismos 1 e 2. Então estes são os 4 números. 1 combinando com 1, 1 combinando com 2, vamos dizer assim. 2 seguido de 1 e 2 seguido de 2. Então o elemento 21 estaria na posição 3. Essa seria a resposta aqui num cenário bem menor, né? Então nós teríamos aqui número 21 na posição 3. Porém, a quantidade de números que eu posso gerar com 2 algarismos em 2 posições, que está comprovado aqui, é exatamente 2 vezes 2. Então, é simplesmente eu multiplicar n por n em cada posição. E esse conceito é importantíssimo para as próximas videoaulas, onde a gente vai falar de assuntos como combinação, arranjos, permutação, probabilidade, enfim. E agora vamos partir para um cenário um pouquinho a coisa maior, né? Vamos imaginar que eu tenho os algarismos 2, 3 e 4, e eu quero formar, né, com esses algarismos números de 2 algarismos, 2 posições. Como que eu poderia fazer? Poderia ter o número 2 e 2, 22, né? O número 23 e o número 24. Depois eu poderia ter 3 combinando, né, com 2, com 3 e com 4. E depois o número 4 combinando com 2, 4 combinando com 3 e 4 combinando com 4. Porque nesse caso não são algarismos distintos. Eu posso ter o mesmo algarismo nas 2 posições. E qual que é a conclusão que a gente chega? A gente tem 3 possibilidades vezes 3 possibilidades. 2 com 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4, 3 com 2, 3 com 3, 3 com 4, 4 com 2, 4 com 3 e 4 com 4. Então, esse é o raciocínio que eu quero deixar aqui para você, para a gente poder partir para aquele cenário maior, que é o foco, é isso que eu quero enfatizar aqui na nossa construção do raciocínio. E agora vamos partir para um exemplo um pouquinho mais sofisticado, onde eu tenho o algarismo 4 e 5 para 3 posições. Então eu vou poder ter 4, 4 e 4, 4, 4 e 5. Depois 4 e 4 e 4, 5 e 5. Depois 5, 4, 4 e 5, 4. Depois 5, 5 e 4 e depois 5, 5 e 5. Então nós temos da mesma forma 2 elementos para formar, vai dar 8 elementos no total e eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. É sempre n, em cada tracinho eu coloco n e vou multiplicando e chego em todas as possibilidades aqui. Se ele quisesse, por exemplo, o algarismo de número 545, estaria na posição 6, por exemplo. E agora vamos ampliar um pouquinho o nosso cenário, imaginando quantos números de 3 algarismos eu posso formar com os algarismos 2, 3 e 4. Então veja bem, eu vou iniciar aqui, né? 2, 2 e 2, 2, 2 e 3, 2, 2 e 4.
depois 2, 3 e 2, 2, 3 e 3, 2, 3 e 4, depois 2, 4 e 2, 2, 4 e 3 e 2, 4 e 4. E eu já trouxe o esquema pronto, eu fiz até aqui só para você se localizar, né? E tá aqui o esquema, né? Lembrando que são os algarismos 2, 3 e 4. Naquela mesma ordem, depois 3, depois o 2, depois o 4, desculpe. Olhando assim, nós temos aqui as 27 possibilidades, que nada mais é do que 3 elementos, 3 algarismos vezes 3, vezes 3. Então é n vezes n vezes n, porque eu posso ter algarismos repetidos, eles não precisam ser distintos. Então, as minhas possibilidades são 27. E o algarismo de 343, né, dentro desse cenário, que é só um exemplo, estaria na posição 17. Né? Aqui é a primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta, até chegar aqui na 17. Ó. Então fica bem tranquilo para você identificar que a fórmula está ok. E agora que a gente já viu como que funciona a fórmula, vamos resolver a questão. Então o comando da questão vai nos dizer em ordem crescente todos os números de 3 algarismos, essa informação é importantíssima. A gente já deu uma explorada nisso, né? Formados apenas pelos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, o número 343, a posição desse número 343. Né? Então, iniciando com 1, eu tenho 5 vezes 5, que vai dar 25. Iniciando com 2, eu tenho 5 vezes 5, que vai dar 25. Cheguei no 3. Iniciando com 3 e 1, né? Seguindo a ordem, né? Vou ter 5 possibilidades. Iniciando com 3 e 2, eu vou ter mais 5 possibilidades. Iniciando com 3 e 3, eu vou ter mais 5 possibilidades. Iniciando com... Cheguei no 341, né? Porque não tem o algarismo 0, né? 341... 342 e o 343. Tenho essas 3 possibilidades, né, até chegar no 343. E se eu somar 25 com 25 dá 50, mais 15, mais 3. Então vai dar 50, mais 15, mais 3, fazendo com que a resposta da questão seja a letra E. Então, pessoal, a questão de número 26 diz: Ana e Beatriz são as únicas mulheres que fazem parte de um grupo de 7 pessoas. O número de comissões de 3 pessoas que poderão ser formadas com essas 7 pessoas, de maneira que Ana e Beatriz não estejam juntas em qualquer comissão formada, é igual a... Aí temos as respostas aqui, né? 20, 15, 30, 18, enfim. Essa questão, ela é uma questão que envolve combinação e o princípio fundamental da contagem. Ela é uma questão que vai ser resolvida em 2 etapas. O que eu quero passar para vocês? Essa é uma aula antecipada e talvez não fique tão claro esse conceito da fórmula da combinação que eu vou explicar para vocês no curso que vai ao ar do dia 12 ao dia 16. Esse curso, ele é um curso gratuito porque ele faz parte do projeto da faculdade que eu estou me formando, que eu estou finalizando. Então, não se trata de nenhum tipo de pegadinha, você não vai precisar assinar nenhuma plataforma, nada. Mas é importante que você, lá no curso, eu vou explicar detalhadamente. Essa aqui é uma aula antecipada, né? Que eu quero passar o conteúdo, provocar você do que realmente você precisa absorver, do que você precisa abstrair para resolver as questões na hora da prova. Para estar preparado para essa prova que é tão disputada, né? Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é resolver uma combinação de 7 elementos tomados 3 a 3. Eu quero saber quantas comissões eu posso formar com esses 3 elementos. É a primeira fase da questão, vamos dizer assim. E a fórmula da combinação, ela é assim, ó. Combinação de n elementos tomados P a P, né? Que está aqui. 7 elementos tomados 3 a 3, tá? Vai ser igual a n fatorial dividido por P fatorial n menos p fatorial. Essa fórmula vai ficar bem clara a partir lá do curso.
E agora, a partir da fórmula, a gente vai chegar no número de comissões possíveis dentro do universo de 7 pessoas. Quantas formas eu posso combinar grupos de 3 pessoas, né? O fatorial, ele é o próprio número multiplicado pelo seu antecessor até chegar em 1. Por exemplo, o fatorial de 3 é igual a 3 vezes 2 vezes 1. O fatorial de 4 é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o fatorial de 7 vai ser vezes 6 vezes 5, 1. Vezes 4 vezes 3 vezes 2 até chegar em 1. Pronto. Agora que a gente já deu uma pincelada na questão do fatorial, né? Então vai ser 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 menos 3 fatorial. Aí nós vamos ter 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 fatorial, que vai dar 7 vezes 6 vezes 5, e eu vou travar aqui no 4 fatorial, tá? Porque aqui embaixo eu tenho 3 fatorial vezes 4 fatorial. Aí eu vou dividir aqui pelo maior, né? 4 fatorial dividido por 4 fatorial. Os fatoriais podem ser simplificados sem problema nenhum, né? Porque são multiplicações. Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 sobre 3 fatorial. Então vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Pessoal, 3 vezes 2 vezes 1 é 6, né? Então podemos cortar tudo isso aqui com 6 e ficar com 35 comissões de 3 pessoas num universo de 7 pessoas. Porém, a gente tem que excluir as comissões onde a Ana e a Beatriz estão juntas, né? Então, agora que eu tenho o total de comissões que podem ser formadas, que são 35 comissões, eu vou descartar as comissões onde a Ana e a Beatriz estão juntas. Então, a Ana, Beatriz. E aí vai ficar fácil, né, pessoal? Nós temos 7 pessoas. A Ana e a Beatriz são 2 pessoas. Sobrou 5 pessoas. Então, vamos supor que a Ana e a Beatriz é a pessoa 1 e a pessoa 2. Pronto. Elas vão poder se unir com a pessoa 3, elas vão poder se unir com a pessoa 4, com a pessoa 5, com a pessoa 6 e com a pessoa 7. Então elas têm 5 formas, sobrou 5 pessoas para elas formarem essa comissão. Então o número 5 vai aqui. Então a gente está aproveitando aquele conceito da outra questão que a gente resolveu. Então se elas estarão juntas em 5 dessas 35 comissões, eu subtraio, né? E fico com as 30 comissões onde elas não estarão juntas, fazendo com que a resposta da questão seja a letra C.